Caião, é o seguinte, no Apocalipse, capítulo 9, fala num tempo que as pessoas irão procurar a morte e não a encontrarão. Você acha, Caio, que a tecnologia e a inteligência artificial, você falou da inteligência artificial aí agora, na pregação, vão evoluir tanto ao ponto de não permitir que as pessoas morram, Caio? Eu creio que também. Eu creio que também. Que pode chegar a um ponto que, se a família tiver autoridade, ou se for o Estado, ou se for que seja o Ministério da Saúde, ou que venha a ser o Programa de Inteligência Artificial de Saúde, determine que o cara continue existindo, ele pode continuar existindo. Se o cara deixar uma autorização para que ele tenha uma exovida, mesmo que ele não processe nada de si mesmo, mas o cara ordenar que o mínimo que restou dele seja superutilizado, bionicizado, cibernetizado, de todos os modos possíveis, para a continuidade dessa identidade existencial, creio que será possível, creio mesmo. Eu creio que chegará o tempo em que os homens desmaiarão de pavor por causa das coisas que sobrevirão ao mundo, mas não conseguirão morrer tão facilmente. Eu creio que esse dia pode chegar. No entanto, na realidade, eu sei que esse dia chegará. Mas o Apocalipse, no capítulo 9, está falando de um período de 5 meses, que não é um período de 5 meses literais de 30 dias, ou de 31, não é. É um espaço de tempo que o Apocalipse está dizendo é que isso não dura para sempre. E aí, nesse sentido, eu também, hoje mesmo, disse para alguém, para alguém com muita angústia, e eu venho dizendo isso, se você ler os meus livros, desde que eu era pastor em Manaus, na década de 70, você vai ver que uma das coisas que eu compreendi cedo na vida é que o desespero não dura para sempre. Não dura. Antes de ser pela psicologia, eu entendi pela psicologia perene da Escritura, da palavra, que a angústia, a tristeza, o desespero tem prazo, tem uma luz, tem uma renovação que chega, que volta. E aí, nesse sentido, o Apocalipse 9 é algo que sempre aconteceu na existência humana, mas que vai ficando cada vez mais intenso. Como eu digo sempre, eu creio que a história caminha de uma maneira linear a espiral. Ela caminha adiante, mas é uma espiral crescente, de modo que a gente olha para trás e vê história, mas de onde a gente está no processo histórico semelhante ainda não tem futuro. Só depois que a gente vai enxergar e vai ver. E aí, nesse sentido, o Apocalipse 9 é uma recorrência existencial do desespero humano, que vai ganhando agudeza, tanto mais quanto a sociedade humana evolua, quanto mais o que seja natureza, natural, desapareça, e a gente vá sendo tomado e dominado por relações de inteligência artificial e de contatos sem encontro, ou de encontros sem abraços, e de abraços sem amor, ou de existências sem sentimento, sem
compaixão, sem solidariedade, quanto mais o paradigma humano vá sendo transformado em outra coisa, tanto mais quanto os valores que caracterizaram o que era ser gente for alterado por outros e outros e outros e outros significados, mais a angústia humana crescerá, mais o desespero aumentará, mais a vontade de morrer, o pânico, a existencialidade inexplicavelmente agonizante tomará conta de nós por fases, por tempos e por períodos. E o que, no mínimo, o Apocalipse está dizendo é que isso que não dá na natureza, diz que é uma dor que vai atingir a existencialidade humana, traz ardente desejo de morrer, é algo que tem a ver exclusivamente com a natureza humana. E parece que manifesta essa dissociação, essa disforia entre o homem e a natureza, e vai colocando o homem cada vez mais num lugar não humano, onde o vazio e o desejo da morte são crises recorrentes, de tempos em tempos, de tempos em tempos, a menos que a gente traga o selo do Cordeiro na fronte, é o que diz o Apocalipse. E aí, outra vez, não é uma marca, o selo do Cordeiro não é uma cruz aqui, não é um peixe aqui, não é nada na testa como o 666, não é um número 666, não é absolutamente nada que necessariamente seja tatuado ou implantado em nós, nada. Isso pode ser apenas aquilo que todo dia nos seja colocado como escolhas, escolhas pela vida ou escolhas pela morte. Ou pode ser algo que se transforme em obrigatória escolha pela morte ou por matar, em nome de Deus, em nome da pátria, em nome do que quer que seja, uma imposição dessa coisa que é uma besta que emerge do homem como diabo de si mesmo, e que está se manifestando o tempo todo, já desde sempre. Nunca houve gente na Terra sem besta. E a besta só cresce. Entre nós ela está enorme. Mas vai aumentar, vai aumentar. Sempre é possível piorar. A besta é a completude de todas as pioras dos controles e dominações do homem sobre o homem e da escravização da mente humana ao desejo egótico, ideologizante, religiosizante e controlador da espécie humana, de uns poucos, ou de uns mínimos, ou, como eu disse ontem, tem gente até querendo 78% aqui, de 7,8 pessoas em 10 no Brasil acham que a solução está num líder forte e poderoso que domine tudo. Gente que diz isso é gente que afunila tanto o significado de poder que, ao dizer isso, prepara o chão para as ditaduras 666 que se manifestam na Terra. Então, voltando à resposta, o que eu creio é que Apocalipse 9 está falando de algo que tende a crescer, que sempre esteve presente, que aumentará cada vez mais no coração da gente, mas isso tem prazo de validade. Ele passa, a gente respira. E tem mais, se você carrega o selo de Deus no coração, você se defende. Você se defende, você diz, não. Você começa a dizer, não, isso é
depressividade orgânica, esse é um pânico de um excesso, isso é um pós-traumático de alguma coisa que foi maior do que eu podia aguentar. E aí você começa a dialogar com você mesmo e entender. Hoje, por exemplo, depois do almoço ali com a família, eu acordei muito pensativo, com muito pouca vontade de fazer qualquer coisa. Hoje, se eu pudesse, eu teria ficado ali no meu cantinho, na cama, quietinho, o dia todo. Mas nós estamos com alguns filhos aqui e uma netinha que entraram em quarentena para ficar com a gente. Tenho a minha neta que mora aqui, essa é a casa dela, a Helena, e a Andressa. E eu tenho alegria em vê-las, conversar com elas todos os dias. A Bruna, que é nossa filha querida e entrou em quarentena e voltou para cá, porque a Helena e a Andressa ainda não foram vacinadas. Então, todo mundo aqui em casa está em quarentena até elas serem vacinadas. E assim a gente protege uns aos outros. E não custa nada passar por isso sem ter que pegar isso. De nenhum modo, forte, fraco ou médio, tanto faz. O melhor é evitar e não brincar disso. Então, até que elas sejam vacinadas, eu estou sem abraçar meus netos que não estão em quarentena e todos os demais filhos, com uma saudade enorme deles. Nunca fiquei tanto tempo na vida, nem de longe, sem vê-los de pertinho, sentir o cheiro de cada um e abraçar. Mas eu falei para a Adriana, eu estou assim, num dia muito pensativo, e eu não sou uma pessoa melancólica. Eu até já fui, no passado, um tanto melancólico. Um período na década de 80, entre 84 e 86, 87, eu vivi uns 3 anos de uma certa melancolia poética dentro de mim. Mas depois, aquele foi um estado que teve o seu tempo, deixou as raízes profundas que tinha que deixar, mas eu fui adiante num outro molde. E depois eu voltei a outros estados. Eu tenho vivido, no curso da minha vida, muitas vidas, e de muitos modos e de muitas maneiras, e com muitas experiências existenciais, de modo que eu sei mais ou menos identificar dentro de mim de onde as coisas estão vindo. E hoje eu falei a Adriana, se eu pudesse, eu ficaria aqui hoje o dia inteiro, quieto. Ela falou, o que foi, meu amor? Você sabe o que é? Eu falei, não, eu estou assim com o meu humor um tanto alterado e sentindo uma dose de introversão, necessidade. E aí ela disse, então fica aí quietinho e eu vou lá ficar com a moçada e fica aí. Eu fiquei, dormi quieto, levantei tranquilo, bem. Eu tenho, no curso da vida, aprendido a respeitar essas coisas. Às vezes, o que a mente quer, o que o corpo quer, o que a alma quer, é só o que a gente não dá. Às vezes, o que ela quer é só um descanso, é só dizer sim, tá bom. Por que estás inquieto, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Fique em silêncio, você vai ouvir. Se você não ouvir nada, descanse no silêncio. A gente vai aprendendo a lidar com as coisas e saber. Muitas vezes eu sei que o que eu estou sentindo é orgânico. Eu sei, na maioria das vezes, que é de natureza psicológica. Às vezes eu não sei exatamente qual foi a conversa que eu tive, porque às vezes, e tem dias que eu converso com tanta gente, aqui, eu vou ao mundo inteiro,
que depois eu não sei por que alguns sentimentos ficaram instalados em mim. Alguns, assim, de natureza meio eufórica, mas a euforia a gente sempre abraça. Mas alguns de natureza triste, ou mesmo conturbada. E aí eu sondo a minha mente, minha memória. Meu Deus, às vezes são tantas pessoas, tantas conversas, tantas respostas. Quando eu chego aqui ao Papo de Graça, eu já respondi muita coisa a muita gente, já ouvi muita coisa, já falei demais. E aí eu às vezes encontro em algo que eu disse. O que foi que me perturbou? Eu disse com impaciência. A pessoa do lado de lá nunca vai saber, a menos que eu diga, mas no tom da minha voz, não. Mas dentro de mim eu sei que eu disse com impaciência. E aquilo ficou me convidando a pensar por que eu disse com impaciência. E aí, quando eu respondo a essas perguntas, isso tudo vai se pacificando dentro de mim. Quanto mais diálogo e resposta, e quando a gente não tem resposta, um silêncio que se acalma no amor de Deus, mais em estado de serenidade e de autocontrole a gente caminha em relação às próprias emoções e sentimentos. E quando a gente tem emoções e sentimentos que perduram e a gente não conseguiu ainda identificá-los, a gente, pela fé, diz, olha, não estou fugindo de nada, mas não vou ficar remoendo, estou prosseguindo. E o que quer que seja, que o Senhor me mostre. E vá em paz. Vá em paz. Às vezes a gente não vai em paz porque a gente não se deixa ir em paz. Mas quando você se deixa para trás e se prossegue a si mesmo, pela fé, você lá na frente vai enxergar, e vai enxergar, às vezes já com outro olhar, de maneira muito mais pacificada. Você entendeu? Mas quem anda com essa certeza de que o coração não é separável de Deus, por causa da fidelidade de Deus, porque se nós somos infiéis a Deus, Deus, todavia, não é infiel a nós, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele jurou por Ele mesmo que Ele seria como Ele é, e Ele não pode voltar atrás. Ele não sabe não ser o Deus de graça, de vida e de criação. Sempre. Quando você tem essa certeza e sabe que isso foi chancelado, que a marca disso é Jesus, o Cristo, é a morte vencida, é a ressurreição, e você confia, você atravessa pelo vale da sombra da morte. E aí vai experimentando aqui. Você brinda mesmo na presença de inimigos, você ceia mesmo contra tudo e contra todos, a graça não cessa de te ungir, o perfume do amor de Deus se renova em você, e você segue, você segue, você segue. Agora, Paulo diz, não sem angústias. Às vezes a gente tem angústias, mas elas passam. Pode ter certeza que elas passam. Os meus amigos de toda a vida sabem que eu tenho dito a eles que toda angústia passa. Amém. Toda angústia passa, mas a misericórdia de Deus, Amém. essa dura para sempre.